A paz do Senhor, queridos irmãos, alunos do Instituto Bíblico de Campinas. Aqui quem vos fala é o pastor Jorge Vale e estarei com você aqui com a matéria sobre a carta aos Hebreus. Esta matéria que faz parte do currículo do Instituto Bíblico de Campinas. São 32 matérias que você estuda por 2 anos, com aulas segunda, quartas e sextas, das 7h30 às 10h30 da noite. São 2 matérias por mês. Mas estamos aqui gravando essa videoaula que vai chegar até você. Aí você vai fazer o seu tempo aí na sua casa, a hora que você puder estudar, e com toda certeza vai somar ao seu conhecimento na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Então vamos aqui a nossa carta, que traz aqui algo realmente extraordinário no nosso conhecimento, né? Curso Médio de Teologia, Carta aos Hebreus. Autoria deste livro é o professor José Lima. Pastor Jorge Vale, que vos fala, estarei com você aqui durante esse período, estudando esta matéria que com toda certeza vai ser uma fonte de bênção para a sua vida. Creio perfeitamente que quando passar esta fase que nós estamos vivendo, a igreja vai se levantar com muito mais autoridade, né? É como aconteceu, por exemplo, 70 anos de cativeiro, e depois daqueles 70 anos, e como diz ali o salmista no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Assim eu creio que acontecerá com a nossa igreja, que depois que passar essa pandemia, ela vai se levantar com muito mais autoridade para a glória do santo, eterno e precioso nome do Senhor. O nosso material, como você sabe, todo ele é padronizado, tem 10 lições em cada livro, e aqui na Carta aos Hebreus nós temos aqui os nossos capítulos, né? O primeiro e o segundo capítulo trata sobre a introdução na carta. O segundo é o contexto histórico, que é por onde você vai ter o pano de fundo do conhecimento da Carta aos Hebreus. Dos capítulos 3 até o capítulo 10 são doutrinas. O nosso autor, ele faz um elaborado homilético aqui extraordinário, que você não perde nada no aprendizado dessa carta. Pelo contrário, o que ela vai somar ao seu conhecimento é algo extraordinário. Então, no capítulo 3, ele fala que Cristo é superior aos anjos, no 4, é a superior salvação, no 5, superior a Moisés, no 6, superior sacerdócio, no 7 e 8, o superior sacerdote, e no 8º, superior aliança, no 9º, superior sacrifício e promessa, e no 10º, superior testemunho. Então, são estes os nossos tópicos do nosso capítulo dessa carta, que nós vamos estudar aqui durante esse período. No capítulo 1, introdução à carta aos Hebreus, você vai conhecer aqui sobre a forma literária desta matéria, né? A complexidade da carta aos Hebreus. Quem é o seu autor? A autoria dessa carta. Teoria sobre a autoria da carta. São várias teorias. Similaridade nos versículos. Base histórica para a autoria paulina. A teoria da autoria de Barnabé. A teoria de Apolo. Destino e data e o tema desta carta. São estes os tópicos da nossa primeira lição que nós temos aqui. Agora, aquelas recomendações de praxe que nós queremos que você tenha, que seja organizado, tenha foco na disciplina que você está estudando, é uma maneira que você tem de absorver muito mais o seu conhecimento. Desconecte do celular. O celular, você sabe, toda hora você tem que dar uma olhadinha nele. Se você manter ele perto do seu estudo, você vai perder o seu tempo. Porque você vai se distrair e a todo momento você quer ver o que está acontecendo, né? Para, nesse momento, um instante, desliga o celular. Então, estude em um local apropriado. Local apropriado com ventilação, arejado, lugar com boa iluminação, que você não vai ter que ter dificuldades para estudar ou para ler, né? Anote tudo, leia o seu livro-texto. O livro que você recebeu, as provas, as perguntas vão ser tiradas do livro. O que nós vamos dar aqui na videoaula é uma complementação daquilo que você vai precisar conhecer, tá?
Então, respondo o questionário, que nós temos tanto aqui na videoaula, como no próprio caderno de atividades, e ao final de cada lição. Agora, é com você e tenhamos bons estudos. Acompanhe-nos. Nós temos aqui um gráfico que é uma divisão da carta aos Hebreus para efeito de estudos. Você pode verificar que aqui está a divisão. Desde o capítulo 1 até o último capítulo, você tem aqui todas as informações da carta. Esse gráfico mostra a divisão da carta aos Hebreus para facilitar o seu estudo da palavra do Senhor. Então vamos à nossa introdução. Carta aos Hebreus é um escrito singular do Novo Testamento. Sua forma literária, com o seu estilo homilético, tem impressionado os estudiosos em todos os tempos. Sua autoria é incerta e diversas teorias têm sido apresentadas ao longo da história, mas, em virtude do conteúdo da carta, essa questão torna-se irrelevante. Irrelevante. Por quê? Porque você quer saber quem é o autor, quem foi que escreveu. Isso é muito natural, não é? Mas quando você lê essa carta, você vai ver que essa questão é irrelevante, porque o que importa para nós é o conteúdo desta matéria, a mensagem que este livro traz, os ensinos que eles nos revelam com respeito às coisas do Antigo Testamento. Então, nos prendamos realmente à questão do aprendizado que nós vamos ter aqui nessa carta, tá? A carta aos Hebreus é, sem dúvida, uma das mais emblemáticas e misteriosas cartas dos escritores sagrados. Por quê? Porque essa questão de quem é o autor, isso aqui leva muito tempo para se buscar quem foi, quem é. Então, ela é emblemática nesse aspecto. Procura-se quem é o autor, porque, afinal de contas, uma matéria sem o seu autor, sem a sua autoria, ela parece até que perde a força. Mas, na realidade, o conteúdo desta lição é tão extraordinário que isso aqui se torna um problema secundário. Então, precisamos, na realidade, entender isso, né? A forma literária, a literatura, a escrita. Os escritores do Novo Testamento tinham como preocupação primordial anunciar o Evangelho segundo o grau cultural dos seus ouvintes. E isto eles aprenderam com o mestre. Porque quando Jesus estava numa colônia de pescadores, ele falava sobre pesca, sobre peixe, sobre rede, sobre mar, sobre embarcação. Ele falava sobre isso, que era a linguagem que aquele povo conhecia. Se ele partia para uma zona rural, ele ia falar sobre plantação, sobre colheita, sobre sol, sobre estações do tempo, né? Ele ia falar sobre esses assuntos na linguagem que aquele povo conhecia. Se ele estivesse numa área de pecuária, ele ia falar sobre criação de gados, ovelha, bode e outras coisas mais, a linguagem que aquelas pessoas entendiam. O que adianta falar aqui uma linguagem tão elevada para um povo tão simples que não ia entender? Então, os escritores do Novo Testamento, eles tinham esta facilidade que aprenderam naturalmente com Jesus Cristo, numa linguagem simples que todos conheciam, né? Então, nós temos aqui epístola, que era uma carta no período grego-romano que tinha o objetivo de apresentar dissertações ou críticas sobre a moral e outros temas. Alguns fazem diferenciação entre carta e epístola, porque carta é quando você escreve com o sentido de editar, né? E a epístola, ela é mais informal. E o que nós verificamos na carta aos Hebreus, naturalmente, era um misto, porque esse autor colocava o seu material debaixo do braço e ia lecionar, ele era um itinerante. Onde ele chegava, aquele era o seu tema central. E não tem um tema mais extraordinário no Novo Testamento de que nós encontramos na carta aos Hebreus, é onde mostra a superioridade de Cristo em todos os aspectos, em todos os sentidos. Tá? A linguagem de Hebreus. A linguagem utilizada nessa carta é simbólica e usa os contextos dos sacrifícios levíticos como sendo cumpridos na vida e na obra de Cristo. O sacerdócio de Cristo é o cumprimento de todas as cerimônias da antiga aliança. Sendo assim, ao estudar Hebreus, o leitor deve ter em mente o conhecimento básico que, como transcorriam os sacrifícios
e que os quais eram suas finalidades. Muito bem, para você entender melhor a carta aos Hebreus, uma coisa é necessária para você: ler o livro de Gênesis, Êxodo e Levíticos, principalmente Levíticos. É onde estão todos os sacrifícios e ofertas da antiga aliança, é onde está o sistema sacrificial, é onde se encontra o sistema do sacerdócio romano, do sacerdócio judaico. Então, tudo aquilo eram sombras. E a carta aos Hebreus, ela vem e traz uma elucidação desses casos, porque ali nós temos a realidade dos fatos. Então, isso é muito importante, conhecer esse pano de fundo, né? Porque a linguagem de Hebreus, ela está presa aos sacrifícios e às ofertas da antiga aliança. Nós só vamos entender o sistema sacrificial da antiga aliança se nós lermos com carinho a carta aos Hebreus. Então, você sabe que o Antigo Testamento sem o Novo seria incompleto, assim como seria incompleto o Novo sem o Antigo. E também incompleto se você não tivesse a carta aos Hebreus contida dentro do Novo Testamento, que elucida todas essas questões de sacrifícios e ofertas. Aqui você tem uma imagem do homem oferecendo um sacrifício, mas do outro lado está o sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, né? A complexidade desta carta. A carta é complexa devido ao escritor saber que os seus leitores já tinham um conhecimento prévio da palavra de Deus. Tá? Já tinham. Complexa para nós, que vivemos num outro contexto. Mas, para quem o escritor está escrevendo, eles tinham contexto do sacrifício, das ofertas, de todo esse sistema mosaico. Eles conheciam aquilo profundamente. Então, para eles, não era difícil entender o conteúdo dessa carta, ou mesmo as palavras do autor desta carta. Tá? Então, nós temos aqui Hebreus capítulo 5, versículo 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido, conforme Hebreus capítulo 5, versículo de número 12. Então, o que acontece? Por que esse puxão de orelha? Porque esse povo tinha conhecimento. Eles sabiam de tudo aquilo. E eles receberam a Cristo de uma maneira extraordinária. Desculpe. Experimentaram o novo nascimento em Cristo Jesus. Agora, devido às lutas que estavam passando, às perseguições, eles estavam na iminência de retornar para a antiga aliança. Ora, aliança de obras mortas, trocar Cristo por sacrifícios que eles faziam, não tinha sentido nenhum. Então eles tinham experiência dos dois lados, do sacrifício mosaico e do sacrifício de Cristo. E querer retornar era uma criancice, era uma infantilidade, porque eles eram prova cabal de que provaram algo melhor. Então, isso fez com que o autor entrasse no tema da antiga aliança, o que fez com grande maestria, sabendo de antemão que o leitor tinha conhecimento das tradições judaicas. Ele sabia que os seus interlocutores, eles já tinham conhecimento. Então não era para leigos que ele estava escrevendo e nem para as pessoas que não conheciam a antiga aliança, né? Agora a questão da autoria desta carta. A autoria da carta é incerta. Ninguém pode afirmar de fato quem foi o seu escritor. Embora seja mestre nos estilos literários, o autor domina a língua grega e a tradução grega do Antigo Testamento. Tem extremo conhecimento da tradição judaica e tem como objetivo narrar a história da redenção, abordando o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Mostra também preocupação para com os leitores originais. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi, conforme Hebreus capítulo 13 e o versículo número 22. Então, o autor desta carta, conforme nós estamos observando aqui,
ele está aqui numa exortação, exortando o seu povo para que dê ouvido a esta mensagem, porque, com toda certeza, comparando uma coisa e outra, comparando a antiga com a nova aliança, eles iriam ter o conhecimento do que era certo e o que era errado. Continuando aqui sobre a autoria, nós temos aqui a teoria sobre a autoria desta carta. Há várias teorias sobre possíveis autores da carta. Uma das mais antigas data do término do segundo século. Clemente de Alexandria, ele alega que o autor seria Paulo, que escrevera para os hebreus, em linguagem hebraica, sendo traduzida por Lucas para o grego. Mais tarde, esta teoria, embora sustentada, foi perdendo força devido à crítica. Olha bem, tratamos aqui de teoria. Por gentileza, nós não estamos aqui baseando num fato verídico, né? Mas uma teoria. Clemente tinha essa teoria, tá? Mas quando começou a crítica a surgir, ela foi perdendo força. Vamos ver ainda mais sobre a questão da autoria? Similaridade nos versículos. As circunstâncias apresentadas nos versículos finais de Hebreus 13 são semelhantes àquelas existentes nas cartas reconhecidas como paulinas, como é a referência a Timóteo, conforme Hebreus, no capítulo número 13, versículo 23, onde ele fala sobre Timóteo, que foi posto em liberdade. Então, quem foi que foi preso junto com Paulo? Foi justamente Timóteo, e ele está falando sobre a liberdade e a libertação de Timóteo. Quem poderia escrever isso? Está aqui na carta aos Hebreus. E que mostra e confirma a verdade de que Paulo e Timóteo foram companheiros por muitos anos, né? Por muito tempo. Ainda temos aqui sobre a autoria da carta, o pedido de oração. O pedido de oração feita pelo autor, em Hebreus capítulo 13, e o versículo 18, né? Ore por nós, né? Assemelha-se ao que Paulo já havia feito em outras cartas, como Romanos capítulo 15, o versículo 30, e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, onde ele ali também faz este pedido de oração. Além de usar o mesmo termo como consciência boa e pura, Atos 23, 1 e versículo 24, capítulo 24, versículo 16, e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Então, são referências abundantes que nós temos no Novo Testamento, que estão contidos também na carta aos Hebreus. Ele pede para que os seus leitores façam as orações com muito empenho, visando que o mais rápido possível fosse restituído, conforme Hebreus, capítulo 13, e o versículo de número 19. 13 e 19. Então, nós temos aqui, quem é que estava preso? Quem é que pedia oração? Aqui nós temos várias referências e aludindo ao pedido feito em Hebreus. Essa forma de escrita havia sido utilizada na ocasião de Filemon, do versículo 22, conforme nós temos ali, Filemon, e então nós temos esse episódio aqui, neste sentido, né? E também na carta aos Filipenses, no capítulo 1, 24 e 25. Ainda com respeito a essa questão da autoria, a saudação usada em outras cartas. A saudação final, comumente usada em outras cartas, como o Deus de paz, Hebreus 13, 20, e a graça seja com todos vós, Hebreus 13, 25, é usado da mesma forma nas cartas de Paulo a Romanos, capítulo 15, o versículo 33, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 28. Continuando aí na similaridade da autoria da carta, estamos falando sobre a autoria, né? Similaridade de ideias, as ideias. O escritor aos Hebreus, a semelhança de Paulo, apresenta uma cristologia em que Cristo é a imagem de Deus. Hebreus capítulo 1, né? Ele expressa a imagem do seu ser, onde ele mostra ali Cristo e Deus que são a mesma pessoa. Comparando com Colossenses capítulo 1, versículo 15,
A semelhança prossegue ainda quando se refere a Cristo como Criador e sustentador de toda a criação. Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3, que ele é o autor, né, e sustentador de toda a criação. Nós encontramos aí em Colossenses capítulo 1, versículo de número 16 e 17, e 1 Coríntios capítulo 8 e o versículo 6. A sua humilhação na encarnação, contudo, é exaltado acima dos anjos. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e o versículo 13, né? Quanto mais superior aos anjos, como ele declarou aqui na carta aos Hebreus. E comparemos com Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, e Efésios, capítulo 5, versículos 20 até o versículo de número 23. Compare essas referências na sua Bíblia, tá? Muito bem, agora vamos ver aqui uma análise comparativa das duas alianças, o Antigo e o Novo Testamento. O escritor de Hebreus também faz uma análise comparativa entre as duas alianças, a antiga e a nova. A antiga era apenas uma sombra da nova. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Sombra das coisas que haveriam de vir. Assim como Paulo aborda o mesmo tema em Colossenses capítulo 2, versículos 10 e 11, sombra das coisas que haviam de vir, né? Então, análise, ou seja, se o Antigo Testamento era sombra, o Novo Testamento é a realidade. Se Levíticos e o sacrifício eram sombras, a carta aos Hebreus mostra a realidade dos fatos. Se lá o sacrifício de cordeiro era uma sombra, Cristo é a realidade. Similaridade de frases. Moser Stuart enumera uma lista de frases e termos utilizados em Hebreus, os quais são similares aos usados em outras cartas escritas por Paulo. Ele diz: tu és o meu filho amado, hoje eu te gerei. Aqui está em Hebreus capítulo 1 e o versículo 5. E nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 3, tu és meu filho amado, hoje te gerei. Embora o escritor use essas passagens, não há mais nenhuma referência em outro lugar dessas passagens aplicadas a Cristo. Então aqui está Paulo em Atos e está ali, nós encontramos na carta aos Hebreus. Em outro lugar não existe, né? Em carta de qualquer outro escritor, como Pedro, como João, como Timóteo, Tiago, não existe, né? Base histórica para a autoria paulina, histórica. Embora haja similaridade em muitos aspectos, não há base histórica que dê apoio à teoria de que a carta tenha sido escrita por Paulo. Não existe. Não tem uma base histórica, tá? Você viu que o mais próximo que nós temos é Clemente no segundo século. A hipótese de Clemente de Alexandria, de a carta ter sido escrita em hebraico e traduzida por Lucas para o grego, não tem base histórica. Tampouco a de Orígenes, que as ideias teriam sido de Paulo, mas é escrita por outra pessoa, devido à forma literária, difere dos escritos de Paulo. Então, quando nós chegamos aqui nessa questão da parte da literatura, da escrita, aí as coisas elas fogem ao controle, porque apresenta uma outra monografia e etc e tal, né? Evangelizado pelos apóstolos. A autoria de que a carta tenha sido escrita por Barnabé, de onde é que vem essa teoria? Seria uma hipótese que conciliaria a afirmação de que o Evangelho foi primeiramente anunciado pelo Senhor e depois a nós, sendo Barnabé alguém que foi evangelizado pelos apóstolos que andaram com o Senhor, andou com os apóstolos. Não conheceu Jesus pessoalmente, foi convertido na época dos apóstolos, a segunda leva, aqui está Barnabé. Em Hebreus capítulo 2, o versículo 3 declara: como escaparemos nós, se não atentarmos para esta tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Pelos que a ouviram. Então, Barnabé foi um dos que ouviu. Ele não andou com Jesus, ele ouviu. Então, leva-se para Barnabé essa autoria devido a esse passo aqui. Mas aqui nós temos uma teoria, tá? Teoria de que foi Apolo. A teoria que atribui a Apolo a autoria da carta aos Hebreus é mais recente e tem seus maiores defensores na atualidade. Contudo, o primeiro a negar a autoria paulina, ao mesmo tempo em que sugere a possibilidade de Apolo, foi Lutero C. Spick. Em seu comentário enciclopédico, coleciona os principais argumentos a favor deste posicionamento, tendo como base o texto de Atos, capítulo 18, versículos 24 ao 28, onde fala que Apolo era um pregador eloquente, poderoso em palavras e obras, era um pregador itinerante, era alguém que, à semelhança do autor dessa epístola, onde chegava, abria sua apostila para dar os seus ensinamentos. Então vem de lá esta teoria aqui de Lutero nesse sentido, né? Mas prosseguindo, judeu de Alexandria. O escritor da carta aos Hebreus era judeu. Isso aqui não tem dúvida, né? Não há dúvida. E tinha conhecimento da Septuaginta, a tradução grega, né, do Antigo Testamento. E Apolo era um homem eloquente. Nenhum escritor do Novo Testamento mostra tanto domínio da língua hebraica quanto o escritor da carta aos Hebreus. Seu estilo é de alguém que domina a arte da oratória, tem ritmo e suavidade. Seu escrito possui um estilo de sermão. A menção de que ele era poderoso nas Escrituras é uma referência aos escritos do Antigo Testamento. Esta está completamente concorde com o escritor de Hebreus, que dominava com maestria todos os ritos e a história do povo de Israel. Conhecimento profundo da história judaica. Então, tudo caminha assim para que tenha sido Apolo, este eloquente pregador, autor desta carta, desta epístola. Onde apresenta aqui Jesus como tema central. Apolo falava com veemência, e diz aqui em Atos capítulo 18, 28, convencia publicamente os judeus, mostrando pela Escritura que Jesus era o Cristo. Convencia pela Escritura. E não tem alguém que tenha uma autoridade maior do que o escritor da carta aos Hebreus, onde mostra a superioridade de Cristo em todos os aspectos. Ou seja, que Jesus era o Messias prometido na antiga aliança. Além disso, a carta usa termos precisos como relação à ousadia, termo bem característico da personalidade desse eloquente pregador chamado Apolo. Então, há uma tendência muito forte para que tenha sido Apolo o autor desta carta. A sua reputação, tido como alguém de grande reputação, Apolo, sem dúvida, impressionou Paulo, que ao falar sobre ele, coloca-o na mesma categoria que os apóstolos que andaram com Jesus. Quero dizer com isso, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, quer dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então veja que Paulo coloca Apolo aqui na galeria dos principais apóstolos do seu tempo. Muito embora não se tenha conhecimento de que ele conheceu Jesus, mas foi alguém que foi convertido, que não conhecia, inclusive, o batismo com o Espírito Santo. Foi Áquila e Priscila que os instruiu nesse sentido. Mas aqui ele é colocado pelo próprio apóstolo São Paulo na galeria de um apóstolo, tá? Como fala aqui perfeitamente. Destino e data. Aqui você tem um mapa que mostra alguma coisa. O local onde viviam os leitores não é afirmado nas Escrituras. Não é. Não mostra que foi fulano em tal lugar, para tal cidade, para tal localidade. Não temos isso. Por quê?
A razão é óbvia. Essa carta foi escrita para os dispersos, para os perseguidos, para os que foram embora, aos que desapareceram do mapa, que estavam realmente sendo afligidos. Foi para esse grupo. As teorias variam de acordo com a decisão de quem seria o escritor. Se fosse Paulo, os destinatários mais prováveis seriam os crentes de Antioquia. Se fosse Barnabé, seriam de Cesareia. Se de Apolo, o mais provável seria o de Alexandria. Então fica aqui esse embate, né? Vamos ver mais uma vez que os destinatários mais prováveis seriam os crentes de Antioquia, se fosse Barnabé. Seria o de Cesareia, se fosse Apolo. Mais provável seria o de Alexandria. Então nós temos aqui esses elementos, né? Agora, Jerusalém é descartado aqui por que motivo? Jerusalém encontra oposição de estilo literário escolhido pelo autor, visto que os destinatários seriam judeus que falavam o aramaico. Portanto, o estilo helenista da carta, com ênfase na tradução da Septuaginta, é obscura para esta teoria. A afirmação do escritor, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 4, porque é claro que onde houve o maior derramamento de sangue foi em Jerusalém, então não foi escrito ali para judeus em Jerusalém. Estaria desconexa com a realidade, pois foi neste lugar que se deu o maior martírio da igreja em seu início, conforme o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra, no capítulo 7 e 8 desta epístola, onde temos ali aquele relato extraordinário do servo de Deus. Roma. A teoria de que os destinatários da carta aos Hebreus seriam crentes de Roma encerra um forte argumento por entender que tenha sido direcionada a um grupo pequeno, um tipo de igreja doméstica, e não seria uma carta de caráter universal. Eu não vejo nenhum problema aqui em ter sido escrito para um grupo de pessoas, de um grupo doméstico, um grupo familiar. Porque o verdadeiro pregador, como o caso de Apolo ou Paulo, ele não escolhia pregar em um estádio enorme, superlotado, né? Como Paulo prega lá em Atenas, como ele prega em Corinto, como pregava para um grupo familiar. Não tinha nenhum problema nesse sentido. Então, a carta, ela foi enviada para a quem chegasse, ou aonde o pregador chegasse para pregar esta mensagem. Ele queria corações receptivos, que recebesse a mensagem e não voltasse para o antigo sistema. O tema da carta. Aqui nós temos um altar de sacrifício e temos aqui alguém oferecendo um sacrifício. Os leitores originais falavam a língua grega e os escritos usados era a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Repetindo, os leitores originais falavam a língua grega e os escritos usados eram a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Os destinatários tinham interesse no sistema sacrificial da antiga aliança e não tinham ouvido o evangelho diretamente de Jesus, mas dos apóstolos que estiveram com ele. Aqui Hebreus capítulo 2, versículo 13 declara: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Então como escaparemos nós, se negligenciarmos essa tão grande salvação? Olha, quando não tinha o sacrifício de Cristo ainda, era o sacrifício da antiga aliança, o judeu era salvo, ele tinha o seu pecado coberto pela fé no sacrifício de animais. Mas agora, eles experimentaram o sacrifício perfeito de Cristo, o único que veio paralisar com os demais todos. Aquele foi o sacrifício perfeito. Agora, querer deixar o sacrifício perfeito de Cristo e retornar para o antigo sistema de sacrifício de animais? Não. Então, o que diz o nosso escritor? Como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação que há em Cristo Jesus?
Não existe outra. Não existe outra forma. Não existe outra maneira. Querer ser salvo fora da pessoa de Cristo, não existe Buda, não existe Maomé, Confúcio, Zoroastro, quem quer que seja. Não há salvação em nenhum outro, a não ser na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exortação é o tema central. O autor se refere ao seu escrito como uma palavra de exortação. Irmãos, peço-lhes que suporteis a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco, conforme Hebreus capítulo 13, 22. A situação dos destinatários era de perseguição e muitos, depois de convertidos, estavam voltando à prática do sacrifício de obras mortas da antiga aliança, conforme Hebreus 6, 1 a 6. Exortação e encorajamento é o tema central da carta aos Hebreus, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 13, o 6, 18, 10, 25 e 12, 25. Né? Então, mais uma vez, exortação e o encorajamento é o tema central da carta aos Hebreus. Se lhe perguntarem qual é o tema central, então você tem aqui, da carta aos Hebreus, nós temos aqui a questão da tema central, carta aos Hebreus, que é exortação e encorajamento. Glorificado seja Deus. Que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe nessa nossa primeira lição. Agora você está pronto para fazer sua prova. Você vai pegar aqui o seu link e vai entrar com o seu usuário e senha, que é a data do seu nascimento, com 6 algarismos, né? 10 de 12 de 40, 10 de 11 de 1970. E a senha para entrar ali é justamente o seu RA, o seu número de matrícula, tá? E no fim da lista dos livros, você vai encontrar lá escrito Carta aos Hebreus, no final, Carta aos Hebreus. Quando você clicar lá na Carta aos Hebreus, você vai pedir ali uma senha, e a senha é Hebreus 05.1, com minúsculas e sem espaço. Então, nós temos assim a orientação para você fazer uma boa prova. Glorificado seja Deus. Portanto, queridos irmãos, chegamos ao final da nossa primeira lição. Estaremos com você aqui na continuação desta matéria tão especial e vamos caminhando passo a passo. Creio que Deus tem grandes coisas para realizar através da nossa vida e por isso Ele está aprimorando o nosso conhecimento, porque aguardamos um grande avivamento. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro, ficamos como quem sonha, ver a reconstrução do templo e a liberdade de adorar ao Senhor. Isso durou 70 anos. Nós estamos aqui caminhando para o segundo ano da pandemia, mas isso vai passar muito rápido. E depois que isso passar, Deus tem planos extraordinários para a sua igreja e para aqueles que estão preparados para a obra do ministério. Deus vai te usar poderosamente nesta missão que Ele tem para você e para mim. Pai de amor, muito obrigado pelos meus irmãos e por esta palavra. Que o Senhor continue nos ajudando, nos usando poderosamente em suas mãos. Que possamos ser fortalecidos no teu poder e na força do teu Espírito e caminhar, te glorificando em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te rogamos agradecidos hoje e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, glória ao Senhor.